Um terço dos europeus diz já ter sido discriminado por causa da idade e 1 em cada 2 pessoas no mundo já teve atitudes discriminatórias em relação aos mais velhos. Os dados da Organização Mundial da Saúde vêm chamar a atenção para o novo conceito enraizado na sociedade, mas desconhecido por muitos: o idadismo. A palavra entrou recentemente no dicionário português, mas quer sair rapidamente do cotidiano. Sem prazo de validade, é a reportagem especial desta semana. Chegar aos 70 anos significou para Eduardo Paz Ferreira um ponto final forçado no ensino universitário. Pelo menos à licenciatura não darei mais aulas. A aposentação obrigatória na administração pública obrigou-o a dar a última aula na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa no início de maio, ao fim de 50 anos de ensino. Acho inaceitável que se obrigue as pessoas a retirarem-se do mercado de trabalho, da sua atividade, porque atingiram determinada idade. E podem estar muito melhor nesta idade do que outras pessoas mais novas. Portanto, acho essa uma norma incorreta. O professor Eduardo Paz Ferreira, em Lisboa, deu a última aula. Eu sou amigo dele, ele faz-me esse favor. E ele, se não estava furioso, estava perto disso. Deu a última aula e disse: mas o que é isto? Agora, por uma questão burocrática, acabou? Eu não posso continuar a dar aula? E ficou de tal maneira irritado que até escreveu um livro sobre isso. O livro, de que fala o amigo e psiquiatra Júlio Machado Vaz, teve por isso como título a pergunta: devo fechar a porta? A conclusão é não vou fechar a porta. Ou seja, da faculdade sim, porque sou obrigado, mas aqui do escritório de advogados, da intervenção cívica, de escrever, dessas coisas, isso vou continuar a fazer. A obra que assina quer precisamente ser uma espécie de grito de alerta contra os preconceitos associados ao envelhecimento. Para o professor e para Júlio Machado Vaz, que aos 73 anos também é exemplo de alguém que ainda não se quis entregar à reforma, impor limites de idade no trabalho é uma forma de discriminação que tem nome e que foi recentemente inscrita no Dicionário de Língua Portuguesa: o idadismo. Aqui, enquanto eu sentir que continuo a conseguir ajudar as pessoas, isso não tenho a menor intenção de pôr as pantufas. A reforma é um direito inalienável. As pessoas deram no duro durante décadas, têm direito à sua reforma. Mas eu acho que as pessoas também têm o direito de, se gostam do que fazem, se consideram capazes de continuar a fazer de uma forma adequada o que fazem, de não haver uma abordagem completamente generalista e de haver a possibilidade de a pessoa continuar. Cuidado, desde que haja a certeza que ela continua a desempenhar as suas funções bem. Para aí uns 6 meses antes, finalmente percebi que isso ia acontecer e comecei a pensar muito nisso e a discutir isso com a minha família, com os meus amigos e comigo próprio. Até lá não tinha pensado muito e tal. E até foi um bocado por isso que nasceu este livro, desta reflexão que ia fazendo pessoalmente, e disse: bom, temos aqui de facto um problema que não é só meu, que é um problema social e que vale a pena abordar, que é o problema do idadismo, como sabe, ou seja, desta falta de respeito e falta de estima que se manifesta pelas pessoas mais idosas. Apesar de partilhar da mesma dinâmica de vida, Francisco Jorge, agora com 75 anos, tem uma visão diferente sobre a regra que obriga à saída da administração pública aos 70. Quando comecei a minha carreira médica na qualidade de funcionário público, já sabia que quando fizesse 70 anos de idade teria que sair. Portanto, eu diria, tive ao longo de mais de 40 anos a preparação, se quiser, psicológica, para saber que ao fazer 70 anos teria que abandonar as funções públicas. E isso, portanto, não constituiu, se quiser, uma surpresa, nem uma preparação de última hora. O espírito da lei tem a ver, sobretudo, com a renovação e possibilitar que outros quadros possam ascender aos lugares que vão sendo libertados por quem faz 70 anos.
O antigo diretor-geral da Saúde, que também foi obrigado a abandonar o cargo por força da idade, não tem, no entanto, dúvidas quanto ao modo como deve ser encarada a vida depois da reforma. A saída aos 70 anos não é a antecâmara do final da vida. Ainda há tempo para desempenhar outras funções, nomeadamente de caráter voluntário. Aliás, foi o que eu fiz. Logo depois, candidatei-me a presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, fiz um mandato de 4 anos. Depois, ao terminar este mandato, candidatei-me a presidente da Sociedade Portuguesa de Saúde Pública e nestas funções que atualmente desempenho, que trabalho, tem que chegar ao fim do dia e olhar para trás e perceber que durante o dia que acaba houve trabalho útil, houve leituras importantes, houve aspectos que foram escritos que até então não eram conhecidos, houve contributos que foram dados não só para o núcleo familiar, como para a família extensa, como para a comunidade. Não é uma boa ideia deixar-nos surpreender pela reforma, porque quer se queira, quer não, nós também somos muito definidos por aquilo que fazemos, pelas nossas rotinas. A palavra rotina tem muito má reputação, mas é um bocado injusto. Há rotinas que nos mantêm, digamos assim, num determinado rumo. Acima de tudo, aquilo que é importantíssimo, a chamada rede de suporte social, os amigos, com quem se tem um clube de leitura, ou com quem se frequenta uma universidade sénior, ou com quem se joga a sueca, se vai ao futebol, etc. Mas que impede um determinado isolamento social que é muito mau, porque depois a pessoa pode sentir-se num vazio. E isso, em termos psicológicos, em termos, se quiser, de saúde mental, pode ser o início de um processo complicado. Mas, para quem não integra a agenda mediática, será assim tão fácil continuar a ser produtivo depois da reforma ou numa idade mais avançada? Sílvia Triboni, 65 anos, é rosto da luta pelo preconceito com base na data de nascimento, através da associação Stop Idadismo, que ajudou a fundar precisamente quando sentiu na pele esta nova forma de discriminação. Eu venho do Poder Judiciário Nacional do Brasil, sou advogada, e às vésperas de completar os 60 anos, no Brasil tornamos-nos idosos aos 60, diferente daqui, que é 65, e às vésperas também da possibilidade de eu pedir a reforma, tá certo? Eu vi, em primeiro lugar, que eu estava me sentindo muito bem. Então, ainda em São Paulo, busquei novos conhecimentos, que a questão do aprendizado constante é sagrada e tem que ir até o fim das nossas vidas. Precisamos sempre aprender. Não significa fazer um doutoramento, mas não, é estudar, aprender conteúdos novos. É cognição, é social. Nossa, eu teria muito para falar do que é importante aprendizado. E aí fui estudar. E fui estudar o quê? Técnicas de jornalismo. Porque eu queria justamente escrever sobre como eu me sentia. Recusou-se a parar de trabalhar e hoje dá formações através da associação, nomeadamente um curso sénior de jornalismo intitulado Repórter 60+ Portugal. Temos, então, vários repórteres aqui no país que já escrevem, são autores, muitos já escrevem também em plataformas do Brasil e aqui. Olha que maravilha. Tem muitos já com obra escrita, são livros que publicaram, porque é isso que nós precisamos. E longevidade ativa envolve tudo isso, a questão mental, a questão eu gosto muito da palavra protagonismo, não é? Nós estamos na nossa família, temos toda uma convivência, temos os amigos e temos o quê? Essa vontade do quê? De sermos protagonistas. E tudo isso acarreta no quê? Elevação da nossa autoestima. Alertar a sociedade e a comunidade política para o idadismo, sobretudo no que toca ao setor laboral, é um dos objetivos que partilham com a associação Cabelos Brancos.
na área do mercado de trabalho, acho que talvez é onde, pelo menos, nós sentimos enquanto associação e enquanto pessoas que nos procuram e que nos seguem, que mais se verifica esta discriminação, e nem é só a partir dos 50, 55 anos. Nós temos ainda uma política dos 35 anos, que é a política das bolsas, terminam aos 35 anos, os estágios terminam aos 35 anos. No setor tecnológico, a Google, Facebook e outras empresas extremamente conhecidas começam a despedir até muito antes dos 30 anos, porque associam que a criatividade, a inovação acontece quando os trabalhadores são jovens. Eu ouço, por exemplo, aqui pessoas que recorrem a cirurgia estética ou a pintar o cabelo, etc. Porquê? Porque a instituição quer dar uma imagem de juventude, porque nós vivemos numa sociedade que entroniza a juventude, a beleza física, etc. E as pessoas vêm dizer que o meu colega fulano tal já foi passado para uma outra secção e que não está em contacto com o público, porque eles só querem gente mais jovem. E isto põe as pessoas a sentirem-se muito mal, porque não estão a ser avaliadas pela competência, mas estão a ser avaliadas porque não parecem 30 e tal anos, e sim a idade que têm. Essa transformação das equipas de trabalho, em que os experientes saem e sai aquele conhecimento da corporação, o custo que a empresa tem para capacitar, amadurecer, é alto. Que ganho é esse que dispensou aquele que tinha o salário maior, por exemplo, e ao mesmo tempo tem uma espécie de retrocesso? Está provado que as empresas que têm equipas intergeracionais e que cruzam aqui os saberes dos mais jovens com a experiência dos mais velhos até são as empresas mais produtivas, e as pessoas não perdem a capacidade de aprendizagem, não perdem a capacidade de inovação, não perdem competências simplesmente porque estão a envelhecer. Porque outro dos mitos é que com a idade isto fica completamente rígido e já não consegue adaptar-se a novas situações, já não consegue aprender. Não é verdade. Eu ainda ensinei a alunos meus, há muitos anos atrás, eu ainda ensinei que nós nascíamos com X células cerebrais, X neurónios, e depois era sempre a perder. Não é verdade. Há regeneração. Os circuitos podem adaptar-se a novas situações. Os dados da Organização Mundial de Saúde confirmam que o fenómeno do idadismo está mais presente na sociedade do que julgaríamos. A nível global, 1 em cada 2 pessoas tem atitudes discriminatórias em relação aos mais velhos, e na Europa, 1 em cada 3 diz ter sido vítima de discriminação com base na idade. Se pensarmos bem, vamos perceber que, se calhar, em algum momento da vida, já todos fomos um pouco idadistas, mesmo que estejamos no grupo das vítimas. De vez em quando aparece uma pessoa, por exemplo, que encontrou alguém e que me diz: eu encontrei um homem ou uma mulher que é muito interessante, fomos ao cinema, não sei o quê, e tal e tal. E ainda acontece eu dizer assim: então, aparentemente arranjou um namorado ou uma namorada. E a pessoa fica assim e diz: bem, se eu tivesse menos 20 ou 30 anos era o que eu diria. E eu pergunto: e agora não diz porquê? Está a ver como isto foi interiorizado. Tenho 70 e tal anos, isto está a ser ótimo e tal, mas namorada, isso não é palavra para a minha idade, não é? Não há piores polícias do que os que estão dentro de nós. Quando uma pessoa mais idosa vai ao médico com uma filha ou um filho, em que o médico só conversa com a filha, como se a pessoa idosa ali do lado não fosse uma ignorante, não fosse capaz de entender. Esse é um dos comportamentos, existem inúmeros. A comunicação social, a linguagem, os retratos completamente homogéneos que se fazem das pessoas mais velhas, como se as pessoas a partir dos 65 anos ficassem todas, quer dizer, a fazer-se numa caixa, a sentir e a fazer exatamente a mesma coisa. Falta um pouco de representação política aos idosos, de capacidade de impor as posições que são desejáveis.
Sabe-se também que neste campo as mulheres são duplamente discriminadas. Os homens envelhecem, têm cabelos brancos ou rugas e disso está cada vez melhor, não é? É como o vinho do Porto, está cada vez mais charmoso, e a mulher tem que travar o seu processo de envelhecimento. É negado o direito à mulher envelhecer, porque ela só tem um tempo para ser bela. Até que ponto é a idade um traço que nos define? Quando é que é ela a mandar na nossa vida? Tem ou não cada um de nós um prazo de validade para a sociedade? Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Porquê é que nós temos que nos sentir de determinada maneira porque há um número no cartão de cidadão?